Graça e paz, meus amados irmãos. Ao longo dessa série de sermões sobre a doutrina da graça, os pilares da reforma protestante, temos refletido sobre 4 verdades fundamentais. A primeira, sobre a depravação total, que o homem está perdido pelo pecado. Desde a queda, toda a humanidade está corrompida pelo pecado. O homem não é apenas moralmente fraco, mas espiritualmente morto, incapaz de buscar a Deus, compreender suas verdades ou praticar o bem verdadeiro. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20, mostra que todos, judeus e gentios, estão debaixo do pecado. Essa depravação é total. Por quê? Primeiro, atinge todos os homens. Ninguém é justo diante de Deus. Segundo, afeta todas as áreas do ser humano, como mente, vontade, emoções e ações. A lei de Deus revela nossa culpa e silencia toda tentativa de autojustificação. Nenhuma boa obra pode nos salvar, pois até nossas melhores ações estão contaminadas pelo pecado. Dessa condição perdida surge a pergunta: como posso ser salvo? A resposta não está em nós, mas em Deus, que soberanamente escolheu chamar e salvar em Cristo. A salvação é obra exclusiva da graça divina, não resultado de mérito humano. Uma vez que o homem é totalmente depravado, Deus precisa agir soberanamente para salvá-lo, o que nos conduz à próxima doutrina, a eleição incondicional. A eleição incondicional, que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu os seus eleitos. Ao encerrarmos a reflexão sobre a maravilhosa doutrina da eleição incondicional, percebemos que toda a glória da salvação pertence unicamente a Deus. A eleição incondicional ensina que Deus, por sua graça soberana, escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos, não por mérito, fé prévia ou obras humanas, mas unicamente segundo o beneplácito da sua vontade. Essa escolha revela o amor e a misericórdia divina, garantindo segurança ao cristão, pois a salvação depende de Deus, não do homem. Fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis, adotados como filhos e remidos pelo sangue de Jesus, para o louvor da sua graça. Assim, a eleição não é motivo de orgulho, mas de gratidão, santidade e adoração ao Deus que nos salvou por amor. A próxima mensagem mostrou que a santificação de Cristo não foi uma tentativa genérica de salvar todos os homens sem distinção, mas uma obra eficaz e específica, destinada a remir plenamente o que o Pai escolheu. Uma doutrina conhecida como expiação limitada. A expiação limitada que Cristo morreu eficazmente pelos seus eleitos. A expiação limitada ensina que a morte de Cristo foi intencional, eficaz e dirigida aos eleitos que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. Em João capítulo 10, Jesus apresenta como bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, e não por todos indistintamente. Suas ovelhas o conhecem, ouvem a sua voz e o seguem, sinal de que pertence a ele. A cruz não foi um sacrifício genérico, mas um ato de amor particular
e eficaz. Cada gota do sangue de Cristo alcança com certeza aqueles por quem ele morreu. Seu sacrifício tem valor infinito, mas sua aplicação é limitada ao povo escolhido de Deus. Assim, a salvação é segura, pois o mesmo pastor que morreu pelas ovelhas também as guarda, garantindo que nenhum se perca. Essa doutrina nos leva à humildade, gratidão e confiança, pois a redenção é obra completa e perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas surge uma pergunta natural. Se Cristo morreu eficazmente por suas ovelhas, como elas respondem a essa obra redentora? É aqui que entra a próxima doutrina: graça irresistível. A expiação limitada nos mostra o que Cristo fez. A graça irrepreensível, irresistível, nos revela como Deus aplica essa obra eficazmente nos corações dos eleitos. Graça irresistível. E a graça de Deus age irresistivelmente na vida daqueles que ele chamou. A graça irresistível revela que a salvação é totalmente obra de Deus, não resultado de méritos humanos. Todos estávamos corrompidos pelo pecado, incapazes de agradar a Deus ou buscar a salvação por conta própria. Nossa justiça são como trapos de imundícia, e nada em nós poderia atrair o favor divino. Fomos salvos unicamente pela justiça, fidelidade e obediência perfeita de Cristo, que se entregou voluntariamente para remir os seus. Assim, toda a glória pertence somente a Ele, cuja graça é poderosa, eficaz e irresistível para transformar e salvar os eleitos. A doutrina da graça irresistível nos conduz à gratidão e santidade. Lembrando que a graça que nos alcançou é eficaz, eterna e impossível de ser anulada. Devemos perseverar na oração e na pregação, confiando que Deus completará a boa obra que iniciou em nós. A salvação é um corrente indestrutível. Os eleitos são chamados, os chamados são justificados e os justificados são glorificados. Nenhum dos que foram salvos por Deus será perdido, pois sua graça é soberana e irresistível. A expiação limitada nos mostrou que Cristo salvou e por quem ele morreu. A graça irresistível nos revela como essa salvação é aplicada com poder, transformando corações, rompendo resistência e conduzindo os eleitos aos braços do bom pastor. E aqueles que foram chamados e transformados permanecerão fiéis até o fim, porque o mesmo Deus que salva, preserva. Depois de vermos a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada e a graça irresistível, agora contemplamos o resultado glorioso de tudo isso, a perseverança dos santos. O texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Jesus Cristo. A doutrina da perseverança dos santos representa o ápice das doutrinas da graça. Se o homem é totalmente depravado, eleito incondicionalmente, redimido eficazmente,
e chamado irresistivelmente, então a obra de Deus em sua vida é irreversível. O verdadeiro crente não apenas é salvo, mas é sustentado e preservado pela graça divina até o fim. Essa doutrina é uma garantia de que Deus protege os seus, mantendo-os firmes na fé e na santidade. Aqueles que foram escolhidos, redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito, serão guardados até o fim. A salvação é uma obra trinitária perfeita, sustentada pelo poder de Deus, e não depende da força ou mérito humano. É uma obra que começa, continua e se completa pela fidelidade e pelo poder de Deus. Portanto, o crente genuíno perseverar, não por sua própria capacidade, mas pela fidelidade do seu Salvador. Essa verdade nos leva a confiar na soberania de Deus e na sua capacidade de levar a termo a obra de salvação, garantindo que seja concluída com perfeição. A carta aos Filipenses foi escrita entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, durante o período em que o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma. Por esse motivo, ela é conhecida como uma das epístolas da prisão, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemão. O destinatário era a igreja da cidade de Filipos, localizada na Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao norte da Grécia. Filipos era uma colônia romana próspera, situada em uma roda comercial importante. Seus habitantes desfrutavam dos privilégios da cidade romana, o que lhe conferia status e certas isenções legais. A cidade possuía forte influência militar e cultural de Roma, mas pouca presença judaica, a ponto de não haver sequer uma sinagoga. Fato notável considerado o costume de Paulo de iniciar suas pregações entre os judeus locais. A igreja de Filipos foi fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo, conforme registrado em Atos capítulo 16. A primeira convertida foi Lídia, uma comerciante de púrpura, que abriu sua casa para receber os missionários. Em seguida, Paulo libertou uma jovem escrava possessa por um espírito maligno, o que resultou em sua prisão junto com Silas. Mesmo encarcerados, eles oravam e louvavam a Deus. E o carcereiro de Filipos acabou se convertendo com toda a sua família. Assim nasceu a comunidade cristã de Filipos, marcada desde o início por fé inabalável, alegria em meio ao sofrimento e compromisso com o Evangelho. Entre todas as igrejas que Paulo fundou, Filipos destacou-se como uma das mais queridas. Os filipenses demonstraram profunda amizade e fidelidade, ajudando o apóstolo financeiramente em diversas ocasiões, mesmo enfrentando dificuldades econômicas. Essa parceria sincera levou Paulo a escrever-lhe com gratidão e afeto, para agradecer pela oferta enviada por meio de Epafrodito e encorajá-lo a permanecer firme e alegres em Cristo, independentemente das circunstâncias. Nesses versículos, o apóstolo Paulo revela uma das verdades mais consoladoras da fé cristã. Deus não apenas inicia a obra da salvação, mas também a sustenta e a leva à sua plena consumação. A perseverança dos santos não é resultado do esforço humano isolado,
mas a manifestação contínua da graça divina atuando na vida daqueles que pertencem a Cristo. Primeiro, a salvação é uma iniciativa soberana de Deus, conforme o versículo que nós lemos na parte A, porque o apóstolo Paulo declara com convicção: estou plenamente certo de que aquele que começou desde o início, ele afirma que a boa obra da salvação tem sua origem no próprio Deus. Não fomos nós que o buscamos. Foi ele quem, em sua graça, nos chamou para si. Como Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. A salvação, portanto, não se inicia com uma decisão humana, mas com uma ação divina. É o Espírito Santo quem convence, regenera e transforma o coração. Assim, a perseverança do crente não está firmada na sua própria força de vontade, mas na fidelidade de Deus, que começou e sustentou essa obra. O verbo começou, no grego, enfatiza o ato inicial de uma obra divina, tendo Deus como agente. Isso reforça que tanto a salvação quanto a regeneração são resultados exclusivos da iniciativa divina e não do mérito humano. Jesus mesmo declarou em João 15,16: não fosse vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. De igual modo, Tiago capítulo 1, versículo 18 afirma: ele nos regenerou pela palavra da verdade, confirmando que o novo nascimento é obra de Deus. Portanto, a salvação é um processo que tem início, continuidade e consumação pela graça soberana de Deus, que opera eficazmente na vida daqueles que são seus. É uma obra interna e espiritual. Quando Paulo afirma que o Senhor começou uma boa obra em cada um de nós, ele está destacando que a graça divina atua no interior do ser humano, transformando o coração e renovando a vida. Essa ideia está em harmonia com Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, onde Deus promete conceder um novo coração e um novo espírito. A transformação que Deus realiza produz frutos visíveis, como fé genuína, arrependimento sincero e um caráter renovado, evidenciando que a salvação não é mera formalidade externa, mas uma ação profunda que nos modifica de dentro para fora. Essa boa obra é perfeita porque procede de um Deus bom. Tudo que ele inicia tem um propósito sublime: manifestar sua glória e promover o bem eterno daqueles que o amam. Mesmo quando o processo parece incompleto aos nossos olhos, podemos confiar plenamente que o Senhor está operando em nosso favor e conduzindo todas as coisas para o cumprimento de seus desígnios. A certeza de que Deus é fiel e concluirá o que começou. Encheu o coração do crente de segurança e esperança, sustentando enquanto a obra divina se desenvolve em nossas vidas. Quando você se sentir fraco na fé, ou questionar sua caminhada com Deus, lembre-se dessa verdade. Foi Ele quem iniciou a boa obra em você, e não você mesmo. A segurança do crente não está em sua força ou constância, mas na fidelidade de Deus. O que Ele começa, Ele sustenta. E o que Ele sustenta, Ele leva até o fim. Segundo ponto que nós possamos ver: a continuidade eficaz da obra de Deus. O verbo completá-la
nos lembra que a obra de Deus em nós é contínua e progressiva, não é evento instantâneo. A santificação é um processo espiritual conduzido pelo Espírito Santo, que transforma nosso coração e molda nosso caráter à imagem de Cristo, tomando-nos cada vez mais semelhante a Ele. Mesmo quando tropeçamos ou falhamos, Deus permanece fiel. Sua graça não nos abandona. Ele nos corrige com amor, nos fortalece na fraqueza e nos chama de volta à comunhão. Conforme Filipenses capítulo 2, 13, que diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A vida cristã é marcada por altos e baixos, vitórias e quedas. No entanto, essa instabilidade não é motivo de desespero, mas oportunidade para experimentar a fidelidade divina. O progresso pode ser lento, mas é seguro, porque Deus conduz cada etapa do processo com perfeição. O mesmo Deus que inicia a salvação também a sustenta e aperfeiçoa. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Filipenses 2,13. Essa transformação não elimina nossas quedas, mas garante que elas não sejam definitivas. Provérbios capítulo 24, 16 diz: 7 vezes cairão justos e se levantará. Jesus assegura: ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, 28. A perseverança é uma obra contínua do Espírito Santo, que garante que os eleitos não apostatem da fé. Como declara a Confissão de Fé de Westminster: aquele que Deus aceitou em seu amado jamais cairão total ou finalmente do estado de graça, mas perseverarão até o fim e serão salvos eternamente. Cada cristão pode caminhar com confiança, mesmo diante das falhas, sabendo que Deus conclui o que começou. Nós somos salvos por nossos esforços, mas chamados a obedecer ativamente, cooperando com a graça divina. Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Perseverar é caminhar sustentado pela graça, confiando que o Senhor aperfeiçoa o crente, corrige com amor e conforta no caminho. Que cada passo, cada queda e cada vitória sejam vividos na confiança de que Deus é fiel e a sua obra em nós é segura. Até que sejamos plenamente conforme a imagem de Cristo. Deus não espera perfeição imediata, mas progresso fiel. Não desiste diante das lutas, pois o aperfeiçoamento é gradual. E cada prova que enfrentamos é um instrumento de Deus. Em vez de se frustrar por ainda não ser perfeito, confie no processo divino e persevere, reconhecendo que cada desafio, cada arrependimento sincero, cada experiência difícil são meios pelos quais o Pai molda o seu coração. Lembre-se de que você está em constante construção e o Mestre jamais abandonou ou abandona a obra que começou. E o terceiro ponto do mesmo versículo, que fala sobre a consumação gloriosa da obra, que diz o versículo: até o dia de Jesus Cristo. A obra que Deus começou em nós não é obra incompleta ou passageira. Ele iniciou com propósito eterno e o aperfeiçoará até o dia de Cristo.
Essa expressão aponta para a consumação da redenção, quando seremos plenamente transformados à sua imagem. Conforme a própria palavra de Deus, em 1 João 3,2, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nada poderá frustrar esse plano divino, pois aquele que nos ungiu e nos confirma em Cristo é o próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Como nos assegura o próprio Jesus em João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. A perseverança dos santos não depende de nossa força, mas da fidelidade de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que diz: Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nem o pecado, nem o inimigo, nem as circunstâncias podem impedir que ele conclua o que começou. O retorno glorioso de Cristo será o momento em que toda a sua obra em nós será completa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando seremos libertos de toda a corrupção do pecado e plenamente confirmados à imagem dos seus filhos. Conforme Romanos 8, 29 e 30. Porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A graça de Deus se revela em um movimento contínuo. Começa na justificação, se manifesta na santificação e culmina na glorificação. A história da salvação é um arco inquebrável da fidelidade de Deus em Cristo Jesus. Enquanto vivemos neste mundo, existimos entre o já e o ainda não. Já fomos salvos, mas ainda estamos sendo transformados. A esperança do dia de Cristo nos chama à santidade, sustenta nossa perseverança e consola nosso coração em meio às tribulações. Portanto, mesmo em lutas, falhas e arrependimentos, podemos caminhar com confiança, sabendo que Deus não apenas começou algo em nós, mas promete trazê-los à perfeição. Nossa fé repousa na certeza de que, até o dia de Cristo, Ele estará fiel, transformando-nos à semelhança do seu Filho amado. Olhe para a frente. O Deus que iniciou a boa obra em sua vida a conduzirá até a glória. O fim da jornada é certa. E Cristo é o primeiro, é o prêmio da perseverança. O crente vive na esperança. A caminhada pode ser longa e desafiadora, mas o destino está garantido. Um dia veremos a Cristo e seremos transformados à sua semelhança. Concluindo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Uma rocha firme para os pés vacilantes.
Deus começou com soberania e iniciativa. Ele nos escolheu. Deus continua com graça que não falha. Ele nos sustenta. Deus concluirá com consumação gloriosa. Ele nos elevará ao fim seguro. A perseverança dos santos não é fruto de nossa força, mas da fidelidade de Deus. Ele nos guarda não porque sejamos fortes, mas porque Ele é fiel. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Tudo isso é pela graça. Ao encerrarmos essa série sobre a doutrina da graça, somos conduzidos à reverência, gratidão e adoração. Essas verdades não são apenas conceitos teológicos, são a expressão viva do amor soberano de Deus, revelando em Cristo. Cada doutrina nos leva ao mesmo ponto. A glória pertence inteiramente ao Senhor. A depravação total revela nossa incapacidade sem Deus. A eleição incondicional mostra o amor eterno do Pai. A expiação limitada destaca o sacrifício eficaz do Filho. A graça irresistível manifesta o poder transformador do Espírito. A perseverança dos santos confirma que Deus completará a obra que começou. Toda a história da salvação, do início ao fim, é obra de Deus. Ele nos escolheu, nos chamou e nos guardará até a eternidade. Nada foi deixado ao acaso, nada depende da força humana. Essas doutrinas não produzem orgulho, mas humildade. Não gera frieza, mas adoração. Não nos isolam, mas nos envia ao mundo com zelo e compaixão. Que essa verdade desperte em nós o amor de Deus, confiança em sua soberania e uma vida marcada por gratidão, santidade e missão. Vivamos para a glória daqueles que nos salvou, não porque merecíamos, mas porque Ele é cheio de graça e de verdade. Conforme Apocalipse, capítulo 5, 12. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e soberania e força e honra e glória e louvor. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E que Deus continue nos abençoando e aplicando poderosamente a sua palavra ao nosso coração. Deus nos abençoe.